Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu quero que você, à medida que vai chegando, antes de mais nada, eu quero te pedir para que você vá curtindo o vídeo aqui no cantinho, no coração. Pega esse aviãozinho e dispara para a quantidade máxima de pessoas que você puder. Quanto mais pessoas hoje nós pudermos chegar, a alcançar, seria incrível com a sua ajuda. Por isso, ao longo desse período de conversa e da live que nós vamos ter aqui, curte e compartilha para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. E à medida que as pessoas vão chegando, vamos deixando com que elas vão entrando aí, vão se assentando, ficando felizes. Hoje a gente vai trazer uma palavra do Senhor para a vida de vocês. E a palavra está em Números 17. E eu vou ler o capítulo todo. Ele é curto, mas com um grande significado para poder trazer à tua vida, às nossas vidas e à minha vida, uma mensagem do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. E o Senhor disse a Moisés: peça aos israelitas que tragam 12 varas, uma de cada líder das tribos. Escreva o nome de cada líder em sua vara. Na vara de Levi, escreva o nome de Arão, pois é preciso que haja uma vara para cada chefe das tribos. Deposite-as na tenda do encontro, em frente à arca das tábuas da aliança, onde eu me encontro com vocês. A vara daquele que eu escolher florescerá, e eu me livrarei dessa constante queixa dos israelitas contra vocês. Assim, Moisés falou aos israelitas, e seus líderes deram-lhe 12 varas, uma de cada líder das tribos, e a vara de Arão estava entre elas. Moisés depositou as varas perante o Senhor na tenda que guarda as tábuas da aliança. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda e viu que a vara de Arão, que representava a tribo de Levi, tinha brotado, produzindo botões e flores, além de amêndoas maduras. Então Moisés retirou todas as varas da presença do Senhor e as levou a todos os israelitas. Eles viram as varas e cada líder pegou a sua. O Senhor disse a Moisés: ponha de volta a vara de Arão em frente da arca das tábuas da aliança, para ser guardada como advertência para os rebeldes. Isso porá fim à queixa deles contra mim, para que não morram. Moisés fez conforme o Senhor lhe havia ordenado. Os israelitas disseram a Moisés: nós morreremos, estamos perdidos, estamos todos perdidos. Todo aquele que se aproximar do santuário do Senhor morrerá. Será que todos nós vamos morrer? Essa passagem, ela traz um processo que é super interessante, que é a revolta, né? Que se dá nos capítulos anteriores de Números. Mas é importante a gente lembrar ainda de dois aspectos dos livros anteriores. E eu quero começar te lembrando de Gênesis 50, versículo 25, em que quando José está no ponto de morrer, ele pede, né, para que as pessoas levem os seus ossos dali quando Deus intervir, porque ele já sabia e já estava anunciado de que viria um tempo em que aquele povo do Senhor, os hebreus, passariam pelo cativeiro do Egito. E quando ele fez esse pedido, ele sabia também que Deus havia prometido na vida deles. E por isso eu quero te pedir para que se lembre que em Êxodo 13, 19, Moisés, quando está saindo com o povo do Egito, ele leva os ossos de José. E isso eu quero que você guarde essa chave inicial, promessa. E aí a gente consegue continuar vendo tudo que vai se desenrolando ainda em Êxodo, depois em Levítico, e aí a gente chega em Números. E em Números já vai para a reta final dessa jornada, né? E é a jornada de Moisés, porque logo em seguida, depois que Moisés se vai também, Josué continua essa jornada. Mas em todos os momentos, toda a liderança de Moisés e de Arão foi posta à prova pelo povo de Israel. Aqueles homens, eles não acreditavam no Senhor e não acreditavam principalmente nas promessas que o Senhor vinha fazendo, porque muitas vezes eles questionaram o que Moisés dizia, questionaram o que Arão disse e dizia e fazia, e eles fizeram várias rebeliões, mini rebeliões, buscando fazer
mudanças, né? Porque o povo ansiava por esse processo de confiar não no Senhor, mas confiar em si mesmo. E a gente também tem que lembrar que até essas mudanças nasceram dentro da casa mesmo de Moisés, à medida que Miriam e o próprio Arão também tiveram um processo de discussão com Moisés. E o que isso traz para a gente como memória? De que quando Miriam e Arão se levantam contra Moisés, o Senhor castiga Miriam com lepra, separa ela durante alguns dias, fora do acampamento, e toda a nação daquele momento para, aguardando a cura dela para que eles possam seguir adiante. E somente depois que ela também entende que é somente através da obediência e da confiança no Senhor, eu quero também te pedir para que você guarde essa chave, obediência e confiança, para que você possa entender, como Miriam entendeu, de que somente quando a gente confia e guarda a nossa confiança e obediência no Senhor, é que nós poderemos ter algum tipo de salvação. E aí a gente tem todo esse processo contínuo de mudança, de guerra, de contenda dentro do grupo dos hebreus. E aí, finalmente, mais à frente, se levanta Corá, Datã e Abirão. Os três se levantam contra a liderança de Moisés e o sacerdócio de Arão. E quando eles se levantam, eles recebem o apoio de 250 homens. E à medida que esses homens se levantam também contra e naquele momento eles apoiam aquele grupo de 3 que vão contra Moisés e Arão, o Senhor intervém mais uma vez contra aquele povo, assim como fez quando Moisés estava no monte e que passou seus 40 dias, 40 noites escrevendo as tábuas da lei, em que ele desce e encontra aqueles homens adorando um touro de ouro, né? Um bezerro de ouro, e assim vai nesse processo todo de busca de desobediência ao Senhor. E o mais incrível nesse processo é que, com toda a desobediência, em nenhum momento Deus, mesmo com os seus momentos de fúria, de ira contra aquele povo que era desobediente, ele deixa de amar aquele povo que ele escolheu e separou desde o começo, porque ele sabia que aquele povo é que seria o povo que redimiria e traria a salvação para todas as nações. E o mais interessante nesse processo todo é que, quando se levantam Corá, Datã e Abirão, Deus fala para Moisés, diz assim: olha, vai lá e avisa para o povo que está perto deles que se afaste, porque eu vou mostrar quem eu sou. E aí Moisés, obediente que é, vai lá e intervém e diz para as pessoas que não apoiavam e nem estavam em conluio, né, com Corá, Abirão e Datã, que se afastem deles. E aí ele profetiza naquele momento dizendo que se eles não morressem, se eles morressem uma morte que não fosse natural, e aí quando ele fecha a boca, o Senhor abre a terra e traga para as profundezas as tendas com a família inteira de Corá, Datã e Abirão. E logo em seguida a gente vê os 250 homens que o apoiavam quando estão com os incensários são literalmente consumidos pelo fogo, e o que resta deles somente são as 250 incensários de prata que estão na mão dele. Arão, naquele momento, ele pega aquele material que sobra, diz que aquele material é santo porque está ali na presença do Senhor, e transforma todos aqueles incensários num revestimento para o templo, né? Para a mesa do templo. Mas tudo isso que eu estou te falando, te mostrando, é para te mostrar a diferença, às vezes, de caráter. Porque quando a gente olha ainda em Êxodo, quando o Senhor pede para aquele grupo que estava viajando naquele processo, confiando no Senhor desde a saída dali do Egito, passando por todos aqueles processos de travessia do Mar Vermelho, da fome, da sede, e a gente tem que lembrar que não foi só uma vez que eles reclamaram por toda aquela jornada. Senão a gente vê, quando chegaram na frente do Mar Vermelho,
não tipo assim, disseram assim para Moisés: olha, tu trouxe a gente aqui para morrer aqui na beira do Mar Vermelho. Moisés olha para o Senhor e diz assim: e aí, Deus? E agora? Aí Deus diz assim: olha, que tenho eu contigo, bate o cajado que o mar abre. Vai com fé. Eles atravessam, um pé seco, atravessam todos eles, o mar se fecha e ali é um dos milagres que acontecem na vida daqueles hebreus. Eles são salvos pelo Senhor na travessia do Mar Vermelho. Em seguida, eles continuam a caminhada, e nessa caminhada, eles chegam mais à frente, eles têm sede, mas tem um rio ali que precisa ser purificado, porque senão eles poderiam morrer. E o Senhor, mais uma vez, diz assim: olha, pega essa moita e joga na água, que vai purificar a água e matar a sede dos animais e dos homens. E isso assim acontece. E eles continuam andando e continuam reclamando, continuam andando e continuam reclamando, até que eles dizem: sim, a gente vai morrer de fome. E reclamam mais uma vez para Moisés. Moisés vai lá e intervém com o Senhor. E o Senhor diz assim: não tem problema, eu vou dar de comer ao povo. Aí ele manda de manhã maná e à noite ele manda as codornizes. E o povo continua sendo alimentado pelo Senhor. E o povo, mas mesmo assim, continua reclamando. Até que chega no outro ponto em que falta água novamente. E Deus fala para Moisés, à medida também da reclamação do povo, o que fazer. E Moisés vai lá e intervém de maneira também direcionada pelo Senhor, de maneira obediente, quando Deus diz para ele: vai lá e bate com o teu cajado na pedra. De lá vai verter água. E aí verte água naquele lugar. E as pessoas saciam a sua sede dos seus animais. Mas mesmo assim, elas continuam reclamando por todo aquele percurso. E assim acontece quando Deus pede para que eles vão a lugares, para conquistar lugares, ver lugares, e que todas as vezes em que tem alguma dificuldade, todas as vezes eles reclamam e eles nunca confiam no Senhor. E para mim o auge desse processo todo, da obediência e da confiança, está ali em dois exemplos: Caleb e Josué. Porque quando o Senhor pede para que reúnam os espiões, os espiões para ir lá ver aquela terra, que é a terra prometida, o povo vai, somente quem se anima com tudo que está ali vendo é Josué e Caleb. Todo o resto do povo volta e diz que lá há gigantes, de que eles vão ser trucidados, que eles não vão ter êxito naquilo que está acontecendo. E aí somente Caleb e Josué dizem que não, que Deus está com eles e que eles têm condições sim de vencer aquele processo se Deus está com eles, porque eles acreditavam no Senhor, eles confiavam nas promessas do Senhor, eles acreditavam principalmente que a obediência deles era o combustível necessário para a alegria do Senhor. E aí, nesse momento, Deus também diz ali para Moisés que não tem problema. Toda aquela geração não ia entrar na terra prometida, mas que sobraria a promessa somente para Josué e para Caleb. E aí inicia-se aquela peregrinação dos 40 anos que a gente já conhece, em que tudo acontece ali nessa jornada para que de alguma forma o povo que estava ali pudesse ser separado, purificado, mas que principalmente a confiança e a obediência deles pudesse ser testada. E a confiança e a obediência na promessa do Senhor, que foram as duas chaves que a gente conversou no começo dessa conversa. Mas, Eric, o que tudo isso tem a ver com essa passagem do florescer da vara de Arão diante dos outros líderes das tribos? A mesma coisa, obediência e confiança no Senhor. Porque quando acontece da terra se abrir e absorver, comer todas aquelas tendas que estavam ali, de Corã, Datã e Amirão, e das pessoas que também próximas que estavam seguindo a ele, em seguida o fogo consumir os 250 homens, aquela população que estava ali perto também se revoltou e foi lá ter com Moisés e Arão, no sentido de questionar realmente a liderança e o sacerdócio de Arão, dizendo que eles também poderiam ser esses líderes e esses sacerdotes. E ali Deus intervém de maneira muito clara, dizendo assim: diga para o povo, reunir as tribos, trazer os cajados, marcar os nomes, que eu vou dizer quem eu vou escolher para liderar esse povo.
E aí vem todos os líderes, o cara traz as suas tábuas, seus cajados, e na tribo de Levi, Arão coloca o nome dele na vara. E entram todas as varas naquele dia para dentro do tabernáculo. E eu quero que você imagine aquela cena. Aqueles cajados, todos pedaços de madeira, mortos, sem vida, literalmente como se fosse um pedaço de pau qualquer. E Deus promete, naquele momento, que Ele vai revelar a sua vontade através do florescer de um cajado. E naquele momento, as pessoas deixam dali, saem e vão embora. E passa-se todo o ciclo do resto do dia, da noite e durante a manhã, Moisés entra lá e o cajado de Arão, além de estar florescido, há botões de flores e há amêndoas maduras. A gente tem que aprender muito com esse significado disso tudo, porque se nós olharmos para o significado real do que é o cajado é o símbolo do pastor, mas o cajado também é o símbolo da disciplina, da retidão. O cajado era usado também pelos pastores para resgatar ovelhas, para tirar ovelhas de lugares distantes, fundos, mas o cajado também era usado para matar animais, para que de alguma forma eles pudessem subjugar animais selvagens ou até inimigos que buscavam de alguma forma roubar aquelas ovelhas. E aí, quando a gente olha para esse significado pastoral do cajado, a gente vai ver que quando a gente segue e é obediente às promessas do Senhor, nós também teremos o renovo do florescer, nós teremos o perfume agradável das flores, nós poderemos usufruir das promessas do florescer de amêndoas, de frutas, colher frutos daquelas promessas que estão sendo entregues naquele momento. E hoje eu quero te convidar para que você possa trazer esse ensinamento para a sua vida e perceber em qual é o momento da sua vida em que você não está sendo obediente ao Senhor. Da onde você tem se afastado daquilo que Deus tem te chamado. De como, de alguma forma, você não tem cumprido as promessas que Deus estabeleceu na tua vida. E isso vai muito mais além simplesmente de um maná que cai do céu ou de uma amêndoa que floresce. Se pergunte primeiro, aonde está depositado a minha confiança? Está depositado na minha própria força? Está depositado na minha vontade? Está depositado no meu ânimo? Está depositado naquilo que eu tenho condições de fazer? Ou naquele dia em que eu acordei inspirado ou motivado? Ou a minha confiança está no Senhor? Porque eu quero te dizer que nem todos os dias nós nos acordamos motivados, inspirados, alegres ou sorridentes. Mas se um crente não entender que a confiança dele não deve estar nele próprio, nem deve estar nas inspirações, nas motivações ou nas palavras confortáveis, mas a confiança dele deve estar no Senhor, ele está confiando na coisa errada. E por isso hoje, querido, eu quero te lembrar e te pedir para que tu possas lembrar de novo da promessa do próprio Senhor, quando diz lá no versículo 10 do capítulo 17, pedindo para que Moisés coloque aquela vara que floresceu, que brotou flores, produziu flores e ainda apresentou amêndoas maduras, que colocasse de novo na presença do Senhor. De maneira muito metafórica, eu quero te dizer que você é essa vara, querido. Você é essa vara sem vida que de alguma forma hoje busca esse renovar, busca esse florescer, esse desabrochar. E principalmente, Deus quer fazer isso através da tua vida, para que tu possa ser a flor que vai perfumar a vida de outras pessoas e que vai levar o fruto do Senhor para a vida de outras pessoas. Eu sei que pode parecer uma utopia o que eu posso estar te dizendo, mas eu quero te dizer através da minha própria vida que eu sou fruto disso. Eu era essa vara sem vida. Eu era essa vara em que não tinha mais flores. Na verdade, querido, nunca tive flores.
Muitas vezes eu fiz coisas através simplesmente da minha própria força. Eu nunca estive aqui, naquele momento, confiando somente no Senhor. Eu sempre confiei na minha própria força. E hoje, depois que eu entreguei a minha vida ao Senhor, eu percebo que tudo é mais simples, tudo é mais tranquilo, porque o Senhor é aquele que faz e é aquele também que não faz. Porque Deus não muda. Ele é o mesmo hoje, amanhã e sempre. Porque Ele é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele também é Deus. E acredite, querido, muitas vezes a gente não consegue entender os motivos que Ele faz e nos leva a não ter aquilo que naquele momento a gente está pedindo. Porque Deus sabe todas as coisas e talvez nesse momento, se você está pedindo algo e não está recebendo, acredite, não é o momento de você receber. Fique em silêncio. Perceba que você pode ser essa vara que está nesse momento tentando desabrochar, brotar flores, colocar flores para fora. Porque todo fruto só nasce depois do florescer, depois das flores, e aí vem os frutos. Quando a gente olha para essa vara que tem os 3 pontos, tem o desabrochar, tem as flores e tem a amêndoa, a gente consegue perceber que Deus está aqui nessa trindade perfeita, te levando a entender que você não vai ser só o que vai florescer, que você não vai ser só o que vai florescer, e você não vai ser só o que vai dar frutos. Se você estiver com Cristo, você vai ter condições de fazer as 3 coisas. Por isso eu quero te convidar hoje, nesse dia de hoje, para estar nesse momento e se colocando perante o Senhor, para que a sua confiança seja depositada nele e somente nele, para que você entenda que não há nada nessa terra que não seja maior do que a vontade do Senhor. E é isso que Ele quer que você entenda. Ele quer que você entenda que Ele precisa de ti para estar junto dele, para que Ele possa entregar a promessa que Ele te tem. É só você olhar para todas as promessas ao longo de todas as passagens da Bíblia. Deus prometeu coisas para Moisés, para Davi, para próprio Salomão, mas nenhum deles recebeu sem um tipo de prova. Todas as vezes nós passamos por essas provações, não porque Deus quer testar a gente, porque Deus já conhece o nosso coração, mas Deus está ali preparando a gente para receber aquilo. Uma vez eu comentava com um pastor que acreditava que Moisés, naquele momento, tinha sido separado, criança, e colocado naquele junco ali para ser descoberto pela princesa de Faraó, para que naquele momento Deus preparasse ele para o futuro que ia acontecer. Mas como assim? Como que Moisés recebeu uma promessa criança? Imagina, gente, Moisés foi aquele que foi separado desde antes da barriga da mãe dele, para ser aquele que ia levar e libertar o povo do Senhor. E aí a gente vê essa separação desde, por exemplo, quando Deus coloca ele ali no junco. Porque a gente está acostumado e acha que muitas vezes Joquebede colocou ele num cesto e empurrou no rio. Mas não foi isso. Deus, de maneira tão sábia, coloca ele num junco para que as servas da princesa possam descobrir a ele. Deus está cuidando da própria promessa de Moisés. E aí a gente tem a revelação de que a princesa recebe aquele menino, cria ele no palácio, e ali no palácio ele cria intimidade com o rei, que era o avô dele. Ele é educado em várias línguas, educado em matemática, educado nas ciências egípcias. Ele constrói um saber. E quando ele constrói aquele saber, ele está pronto para ser um regente no Egito. Só que Deus, ele faz as coisas de maneira que a gente às vezes não consegue entender. Ele tira Moisés daquele meio, leva Moisés para um deserto, e Moisés passa mais 40 anos trabalhando ali com o sogro, fazendo o quê? Pastoreando ovelhas, pastoreando um animal que é difícil, é um animal que é teimoso, é um animal sensível a muitas coisas, a intempéries da noite, a alimentação, e às vezes
a uma queda ou qualquer coisa do tipo. Moisés está ali desconstruindo tudo aquilo que ele aprendeu. E o mais surpreendente disso é quando ele sai desse segundo estágio e entra no terceiro estágio, que é o de libertador. Ele vem de um lugar em que ele poderia ser soberbo, arrogante, para um lugar de humildade, para desconstrução, para estar pronto para servir ao Senhor. Eu quero que você imagine se fosse o processo inverso. Se ele fosse pastor, virasse príncipe, será que ele teria o coração pronto para servir ao Senhor? E eu acredito que não. Porque muitas vezes nós precisamos de corações desconstruídos para servir ao Senhor. E assim eu encerro esse processo hoje te dizendo exatamente isso. Que foi isso que aconteceu na minha vida. Eu saí de um processo de arrogância, de um processo para um processo de desconstrução, para um processo de entrega, para hoje estar aqui pronto, para estar aqui servindo ao Senhor. Por isso, querido, eu quero também te encorajar nesse dia de hoje, para que você possa se voltar ao Senhor, que você possa, através de uma oração simples, perguntar a Ele aonde você está falhando a sua confiança, aonde a sua confiança não está sendo exercida, aonde a sua confiança ela está sendo limada, tirada do Senhor, porque é isso que Deus quer de ti. Ele quer a tua obediência, Ele quer a tua confiança, porque somente assim Ele vai poder te entregar a tua promessa, Ele vai poder te entregar esse cajado, florescendo com flores e com frutos para a tua vida. Por isso, querido, eu quero te levar a esse momento de reflexão e dizer que o Senhor te chama de volta para que Ele possa estar junto contigo e te entregar essas tuas promessas para a tua vida. Amém? Então, se você gostou, essa live vai ficar também disponível no feed. E eu quero te pedir para que você possa compartilhar com outras pessoas essa palavra. Tá ok? E a gente se vê na próxima quarta, ao meio-dia. Tchau, tchau.